Incriminada por um crime que não cometeu, Isabel morreu deixando para trás sua filhinha. 10 anos depois, ela desperta no corpo de outra mulher com apenas 1 ano de vida. Mas o mundo para o qual ela retorna é ainda mais cruel. Sua filha agora está casada com o mesmo homem que a assassinou, tudo em nome da vingança. Com apenas 1 ano, Isabel precisa encontrar uma maneira de salvar sua filha, custe o que custar. A obra de hoje é Guia de Vingança para Empregada por Tempo Limitado e espero que aproveitem. Todos se perguntavam por que Isabel vivia daquele jeito, sempre se esforçando tanto. Ninguém mandou, mas ela passava noites em claro, trabalhando duro, tudo por causa do baile do Conde Grey. As outras criadas riam dela por ter vindo da favela, chamavam-na de suja, inferior, mas ela já estava acostumada com esse tratamento, e isso nem a deixava irritada mais. Sabia que, se cometesse um único erro, seria a primeira a ser descartada. Ela não tinha grandes ambições, não havia nada que precisasse proteger ou possuir. Mesmo assim, fazia tudo o que podia, simplesmente porque ainda estava viva e, por estar viva, queria ser melhor. No final, todo o esforço valeu a pena. Ela foi escolhida por suas habilidades e tornou-se a única criada pessoal de Lady Diana Grey. Para muitos, seria o ápice de uma vida de servidão. Para ela, era apenas mais um quarto diferente. Mesmo ao lado da nobreza, sua existência seguia imóvel. O tempo passava, mas ela não sentia progresso. Seus dias eram longos, uma sucessão interminável de obrigações. Até que, num dia que parecia igual a todos os outros, algo que ela jamais esperava aconteceu. Deu à luz uma menina chamada Margarita. Quando a segurou nos braços pela primeira vez, sentiu uma quebra silenciosa dentro de si. Era como se o mundo, que antes apenas a empurrava para frente, finalmente a tivesse puxado de volta. A menina chorava. Chorava como se quisesse anunciar ao mundo que havia chegado. Mas, para a mãe, cada choro era um chamado, uma promessa de sentido, um novo começo. Ela sentiu medo. Medo de falhar, de não ser o suficiente, de não conseguir protegê-la. E nesse medo veio a força. Porque pela primeira vez havia algo que importava, algo que valia mais do que qualquer obediência. Desde então, abaixou ainda mais a cabeça. Não por submissão, mas por amor, por Margarita. Ela lutou com todas as forças para proteger sua filha, mas, apesar de seus esforços, teve um fim trágico e injusto. Ela foi arrastada brutalmente, os cabelos puxados diante de uma multidão furiosa que a chamava de assassina, acusada injustamente de matar a Condessa Grey. Mesmo negando o crime, seus gritos foram ignorados e ela acabou executada, deixando sua filha para trás. Em outro momento, uma jovem desperta assustada, chamando por Rita. Ela acorda em um quarto desconhecido. Suas últimas lembranças são de estar sendo chicoteada em público, acusada de matar uma condessa. Esperava estar morta, mas estava viva e em um corpo sem ferimentos visíveis. Ao notar que suas mãos estão limpas e o corpo está diferente, começa a perceber que algo está profundamente errado. Mesmo sentindo dor em uma perna enfaixada, suas costas não doíam mais. Assim que se levantou e se aproximou de um espelho, se deu conta de que aquele talvez nem seja mais o seu corpo. A jovem de cabelos vermelhos percebeu a aproximação de alguém. Quando a porta se abre, um homem loiro aparece, parecendo amigável, mas ela reage impulsivamente e o ataca, agarrando-o pelo pescoço e o empurrando contra a parede. Ele tenta resistir, mas é pego de surpresa. Logo após, ela se dá conta do que fez e para, assustada com a própria reação. Confusa e arrependida, se afasta e tenta verificar se ele está bem. O rapaz diz que é médico e só trouxe ela e a tratou depois de encontrá-la desacordada no beco. Ela pediu desculpas e disse que só estava nervosa e perguntou se por acaso ele sabia por que ela estava naquele beco. Ele perguntou se ela realmente não sabia e a garota não consegue se lembrar. O médico disse que, na verdade, ele também não tem certeza dos detalhes, mas ela teria levado um tiro na coxa, mas pegou de raspão, então ela vai se recuperar rápido. O problema maior é que há um veneno mortal fluindo pelo seu corpo e, se não conseguirem neutralizá-lo a tempo, ela só terá 1 ano de vida. A jovem pensou que havia morrido, então se olhou no espelho e viu outra pessoa.
E agora está envenenada por algo aterrorizante. Mesmo que ela se consulte com outro médico, será difícil que ele possa ajudar. Mas tocando em suas feridas, ela consegue sentir tudo isso, e é bem real. O que significa que o seu eu original já está morto e ela recebeu uma segunda vida no corpo de outra pessoa. Só resta uma coisa que ela possa fazer agora: encontrar sua filha, Margarita. Agora que estava no corpo de outra pessoa, ela sabia que sua filha talvez não a reconhecesse. Ainda assim, mesmo que não pudesse mais ser sua mãe, poderia ao menos ser sua guardiã. Só precisava ensiná-la a sobreviver sozinha dentro de um ano ou encontrar alguém para cuidar dela, alguém que possa ser um escudo para Rita até que atinja sua maioridade. Ela perguntou ao doutor se ainda estavam no ano 800. O doutor corrigiu e disse que estão em fevereiro do ano de 810. Isabel ficou em choque. Haviam-se passado exatos 10 anos e 2 meses desde sua morte. Isso significava que Rita, que na época tinha apenas 10 anos, agora estava com 20. Tomada pela preocupação, ela se pergunta se sua filha sobreviveu sozinha por tanto tempo e perguntou ao doutor se ele tem um jornal, precisava de qualquer informação que pudesse obter naquele momento. A jovem começou a ler o jornal, pensando em sua querida filha, até que perguntou sobre Margarita. O doutor perguntou se ela estava se referindo à Condessa Grey. O jornal trazia manchetes polêmicas sobre Margarita, agora conhecida como a Condessa Grey, associando-a a escândalos, festas e até à informação de que sua mãe era uma ex-escrava. Confusa, a mulher se perguntou se realmente Rita teria feito essas coisas. Depois de ser acusada publicamente como a assassina da Condessa Grey, agora Margarita estava vivendo como a nova condessa. O marido da Condessa Diana Grey, um homem debochado e infiel, nunca havia se divorciado. A lei imperial só permitia divórcio em caso de luto. Considerando o motivo convincente para o assassinato e sua capacidade de arquitetar tal crime, era bem provável que o próprio Conde Grey fosse o verdadeiro responsável pela morte de sua esposa, e não havia como Rita não saber disso. Em um dia comum, enquanto estava com sua filha, perguntou se, depois de comerem, gostariam de ler um livro juntas. A pequena concordou, até que alguém começou a bater na porta, chamando pela senhorita Isabel. Ela nunca teria ouvido essa voz antes e, por algum motivo, se sentia inquieta. Pediu que a filha se escondesse e propôs uma brincadeira de esconde-esconde. Rita, confusa, perguntou por que tão de repente, mas sua mãe sorriu e respondeu que fazia tempo que não brincavam assim. Rita ficou preocupada, mas obedeceu sua mãe, que então disse que começaria a contar até 10 e ela deveria se esconder. Começaram a gritar na porta, mandando que Isabel abrisse. Então ela começou a contar, até que a pequena se escondeu em um cômodo. Antes que terminasse de contar, arrombaram sua porta. Isabel perguntou quem seriam eles e por que estavam entrando sem permissão. Mas logo informaram que ela estava sendo presa sob a suspeita de assassinar a Condessa Grey. Isabel se defendeu, alegando ser inocente e não ter qualquer envolvimento com aquele crime. De longe, sua filha estava observando tudo, escondida atrás da porta. Esse foi provavelmente o último momento em que Rita a viu. Logo depois, Isabel foi levada no meio da praça pública, onde foi chicoteada sem provas, testemunhas ou mesmo um interrogatório, exigindo que confessasse. O motivo era simples. O Conde Grey a apontou como a culpada. Ele mandou que ela parasse de lutar e aceitasse a morte. Disse que ela apenas teve azar e que, se o destino era morrer, que assim fosse. Ciente de que não sairia viva dali, Isabel reuniu suas últimas forças e gritou, alto o bastante para que toda a praça ouvisse, que o próprio conde havia pago a ela para cometer aquele crime. Mesmo que morresse, queria ao menos plantar a dúvida e proteger sua filha das consequências. Se ela soubesse que isso iria acontecer, teria feito mais ensopado para ela. Foi naquela época que Isabel ensinou Rita a ler. Por isso, tinha certeza de que ela saberia interpretar muito bem o que estava escrito na primeira página do jornal a respeito da Condessa Diana Grey. Será que Margarita estava planejando se vingar?
Isabel fez suas malas e se despediu do doutor, agradecendo por sua ajuda. O doutor perguntou para onde ela estava indo e mencionou que a mansão Gray, na capital, estava procurando empregadas, o que explicava a curiosidade anterior dela. Isabel queria saber por que ele a salvou, e o médico revelou que ela o fez lembrar de sua irmã mais nova, que está em outra região. Como médico, ele não podia deixá-la morrer. Isabel agradeceu sinceramente, e o doutor lhe desejou uma boa viagem. Ele ainda a lembrou de tomar os analgésicos e cuidar da própria saúde. Depois disso, Isabel notou um clima de tensão na cidade. Havia muitos guardas por causa de um ladrão que tentou invadir a mansão do Duque. Ouvia-se burburinhos sobre o ladrão que teria invadido a mansão do Duque Mirabelle na noite anterior, em busca de documentos confidenciais. Apesar da atmosfera pesada, Isabel tomou a decisão de continuar seu caminho para a mansão Gray. De qualquer forma, ela só teria um objetivo agora: ir para a mansão cinza. Precisava se acalmar, ainda mais com guardas investigando. Os guardas teriam parado uma jovem com as mesmas características dela, e a julgar pela história da noite passada, que as pessoas estão comentando, havia a possibilidade de ser este novo corpo que ela possuiu. Certamente eles verificaram bem antes de embarcar, então Isabel precisava despistá-los até lá. O plano era fingir que pegaria o trem sentido sul para atrair os guardas e depois mudar para o trem sentido capital. Depois de olhar no relógio, ela sabia que só precisava aguardar mais um pouco, mas se viu em um beco sem saída. Agora, com os guardas livres, ela se dirigiu ao vendedor e pediu uma passagem para o trem sentido sul. O vendedor explicou que faltava 1 minuto para a partida, até que um guarda se virou na direção de Isabel, mas isso já não importava mais. A primeira coisa que o guarda percebeu foi seu cabelo vermelho. Nessa altura, ela só estava implorando para que seu plano desse certo. Então, anunciou que pegaria aquele trem e pediu rapidamente uma passagem para ele. O guarda ficou em alerta com o comportamento dela ao comprar o ingresso. Assim que Isabel comprou, agradeceu o vendedor e saiu correndo. O guarda chamou por ela, mas ela não deu ouvidos. Logo se reuniram para ir atrás dela. Ela só teria uma chance e não deve ser pega. Assim que virou, se deparou com um servo carregando algumas malas. Ela viu nisso uma oportunidade e saltou por cima, deixando os guardas para trás. Quando o trem saiu, os guardas comentaram que teriam perdido o suspeito e que ela teria entrado no trem. Eles tentaram correr para impedir, e Isabel deu a meia volta, despistando todos eles. Assim que chegou no seu trem, pôde respirar aliviada. O fato de os trens com destino à capital e ao sul partirem em horários semelhantes foi um golpe de sorte para ela. E, graças a este corpo, ela se perguntava que tipo de treinamento teria tido. 10 anos se passaram e muita coisa deve ter mudado, e ela não sabe o que deve fazer. Ela chegou à capital e se hospedou em uma pousada. Se o dono deste corpo fosse um espião, poderia haver perigos desconhecidos. Dentro da bagagem havia dezenas de carteiras de identidade falsificadas e uma arma. Entre elas, havia um nome: Belle Ali. Ainda bem que ela não havia aberto isso na casa do senador. Esta é a primeira vez que ela vê uma arma, e isso assusta muito, como se tivesse uma memória ruim associada a isso. Muitas coisas aconteceram desde que ela acordou nesse corpo e está completamente exausta e assustada. Ela só precisava descansar um pouco, mas sua mente foi dominada por pensamentos da sua filha, gritando desesperada por ela. Isabel despertou gritando pela sua filha. Estava completamente desesperada. Aquela criança tranquila e gentil estava sozinha naquela casa, sem um único aliado. Exausta, Isabel só conseguia pedir desculpas, dizendo que a mamãe sentia muito pelo que ela estava passando. Em outro local, havia 2 rapazes andando. Um deles perguntou se seu colega não estava preocupado. Ele perguntou por que ficaria. O outro disse que o informante que estavam esperando ficou em silêncio. Eles foram capturados, mortos ou torturados para revelar suas informações. Esse é o conde Ian Lepellus. Ele disse que se preocupar não mudará em nada. Ao lado está o visconde Victor. Ian o segurou e pediu para ele fazer silêncio, e logo percebe a ameaça se aproximando. Manda que comecem a correr. Vários homens começam a correr atrás deles, mandando pegá-los. São 6 homens, e isso se torna mais difícil enquanto tenta proteger o Victor. Ian decide agir.
atrai os perseguidores para um lado, enquanto ordena que Victor fuja para o outro. Ian derruba 2 dos atacantes e percebe que ainda restam 2 o perseguindo. Ele escala uma estrutura e percebe a tensão nos 2 inimigos. Isso dará uma vantagem. Victor aparece atrás do homem, golpeando-o pelas costas. O outro, que chamava pelo seu senhor, foi derrubado por Ian. Ao pressioná-lo, Ian exigiu saber o paradeiro de Aileen Nova, uma mulher de cabelos castanho-avermelhados e olhos verdes. O homem, assustado, a reconhece e confirma que ela ainda não foi capturada. Ian agradece pela informação, aliviado ao perceber que ela ainda está viva e foragida. No entanto, a dúvida o corrói. E se Aileen, na verdade, o traiu? Ele torce para que não seja esse o caso. Após derrotar os inimigos, Ian debocha do CERN por ter dificuldades de lidar com 2 inimigos e diz que ele precisa de mais treinamento quando voltarem. CERN pede desculpa por isso, e Ian pede para ele não se desesperar. Enquanto apontava a arma para o garoto, o homem disse para ele não se aproximar, senão atiraria. Ian deixou sua arma no chão para tentar negociar com eles, mas um dos homens o faz de refém, revelando que ele é o herdeiro da casa do Marquês Victor, e usa isso como ameaça. Durante o confronto, Ian reage rapidamente, se esquiva de um ataque e neutraliza o agressor com um tiro preciso. O homem em suas costas levou um golpe no rosto e caiu. Victor teria lançado sua arma. Victor nota que Ian está ferido, mas ele minimiza o machucado e prioriza a missão. Eles percebem que Aileen Nova não foi capturada e deduzem que ela deve ter fugido para outra região. Ian decide seguir para o ponto de encontro de emergência, localizado na capital. Durante um baile elegante, Margarita Gray é surpreendida por Madame Vatte, que a acusa em público de zombar dela. Com calma e certa ironia, Margarita se defende, dizendo que só tentou poupá-la de um vexame. O clima entre as duas esquenta e os convidados começam a sair discretamente. Aos poucos, Margarita revela algo que muda completamente o rumo da conversa, insinuando que Madame Vatte tem um caso com o artista Kaan, sugerindo múltiplos encontros. Logo, a fofoca se espalhou e todos estavam chocados com a informação. Antes de sair, Margarita espera que essa conexão dure por muito tempo e sai do evento com classe, sabendo que destruiu a reputação da rival com palavras medidas. Enquanto rumores se multiplicam, Margarita parte tranquilamente para seu próximo destino social, vitoriosa em sua vingança. Conhecida como a terceira esposa do Conde Grey, era cercada por rumores e julgamentos, vista por muitos como uma mulher promíscua, de origem obscura, que conquistou seu posto por sorte. No entanto, entre a elite, ela era admirada por sua beleza, inteligência e mistério. Por onde passava, atraía olhares e reverências. Apesar da fama e dos sorrisos em público, Margarita escondia uma dor profunda, a morte de sua mãe. Ela tinha certeza de que o Conde Grey havia feito a falsa acusação que a levou à tragédia, mas sabia que ele não agiu sozinho. Determinada a descobrir a verdade, ela jurou vingança contra todos os envolvidos. Enquanto isso, Isabel retorna à capital, diante da mansão Grey. Agora a mamãe está aqui, diz a jovem. Ao entrar na sala da empregada-chefe, a mulher se apresenta como Marcia, chefe das empregadas, e pergunta se ela está aqui para uma entrevista de empregada temporária. Isabel confirma e inventa um nome e idade falsos, e explica que tem 10 anos de experiência, mas não conseguiu uma carta de recomendação porque a senhora que servia faleceu repentinamente. Durante a entrevista com a chefe das criadas, Isabel responde com segurança às perguntas técnicas sobre tarefas domésticas, demonstrando sua competência. Impressionada, Marcia a contrata imediatamente e pede que ela encontre Mary para se preparar para o trabalho. Logo depois, uma criada avisa que a madame da casa, Rita, retornou inesperadamente. Isso causa tensão e urgência. Marcia ordena que todos se reúnam no primeiro andar e que Isabel a acompanhe e se troque rapidamente. As criadas comentam surpresas que a madame voltou mais cedo do que o esperado e se perguntam se o evento foi entediante. Isabel, recém-chegada, conhece Ellie, sua colega de quarto. Pouco depois, todos os empregados são reunidos para se apresentar à madame.
Ellie cochichou para Isabel se seria certo convidar um amigo para a sala mais tarde. Ela respondeu que é claro, será mais fácil coletar informações se ela chegar perto dos trabalhadores a longo prazo. Ao chegar, a madame percorre a fila de empregadas até parar diante de Isabel. Sem hesitar, ergue seu queixo com delicadeza e a cumprimenta. Olá, nova empregada. Olhando para Rita à sua frente, havia algo de familiar naquela postura elegante, mas tão diferente da garotinha que conheceu um dia. Isabel, agora chamada de Belle Arley, se apresentou com uma reverência contida, tentando esconder o nervosismo. Margarita elogiou seus olhos e disse para ela fazer o seu melhor. Enquanto a madame saía, Belle comentou à sua senhora que ela tinha olhos muito mais bonitos. Rita se virou e deu um leve sorriso. Ela então chamou por Marcia e Charles, dispensando os outros. Ellie, surpresa, comentou que Belle tinha muita sorte de dizer algo assim e ainda sair inteira. Belle perguntou se ela não gostava desse tipo de coisa, e as garotas responderam que sim. Desde que a madame chegou, toda empregada que tentou bajulá-la foi demitida. Um total de 23 demissões. As meninas estavam com muito medo naquela época, mas ela não parecia brava hoje. Belle pensou que parecia que ela havia substituído completamente sua equipe depois de se tornar condessa. Agora elas queriam se apresentar adequadamente. A de cabelos loiros se chama Ellie Smith e, este ano, fará 21 anos. A de cabelo vermelho se chama Hannah e tem 11 anos. A pequena perguntou quantos anos Belle tinha. Ela quase disse sua idade verdadeira, mas rapidamente corrigiu para 26. Hannah ficou muito empolgada ao saber sua idade, pois isso significava que ela era 4 anos mais nova que sua mãe. Belle perguntou onde estaria sua mãe e Hannah respondeu que ela trabalha longe, segundo Ellie. Belle pensou que uma criança doméstica normalmente trabalha junto da mãe. Ellie ficou ressentida e logo Belle entendeu a situação. Sua mãe estava morta. Um pouco mais tarde, Belle perguntou se Ellie havia colocado a pequena na cama direitinho. Ellie confirmou e comentou que viu ela dormir igual a um anjo. Belle quis saber por que ela estava escondendo a morte da mãe da menina. Aos 11 anos, ela já teria idade suficiente para entender. Ellie explicou que já contou isso a ela várias vezes, mas toda vez Hannah simplesmente esquecia. Não importava quantas vezes ela dizia. Na manhã seguinte, Hannah perguntava novamente. A mãe de Hannah morreu em um acidente de carruagem, e Hannah estava lá. Viu com os próprios olhos. Aquela criança ainda não consegue aceitar a morte da mãe, então continua tentando esquecer. Belle perguntou quando ela acha que a pequena vai aceitar. Ellie não fazia ideia. Sua própria mãe também morreu cedo, vítima de uma longa doença. Até hoje, sempre que vê flores silvestres, ela lembra como sua mãe as amava. A morte de alguém precioso, não importa quanto tempo passe, é algo que nunca realmente queremos aceitar, e é por isso que a luta e a saudade ficam com você para sempre. Belle então perguntou, se a mãe de Ellie tivesse sido morta por alguém, ela se vingaria? Mesmo que a mãe não quisesse que ela vivesse consumida por ódio e sangue e desejasse apenas que ela fosse feliz, mesmo sem ela? Depois de pensar um pouco, Ellie respondeu que, mesmo assim, se vingaria. Ellie então pediu para Belle pensar de outra forma, e se ela fosse o pai e não o filho? E sua criança tivesse morrido injustamente? As lembranças do passado voltaram como feridas abertas. Gritos, acusações, ameaças. A dor parecia sufocá-la, e tudo o que restava era o vazio e a dúvida sobre o próprio propósito. Belle segurou sua mão e Ellie comentou que não sabia sobre o passado dela nem sobre suas circunstâncias. Mas, se ela estava preocupada com alguém próximo que pudesse ser consumido pela vingança, ainda assim, mesmo que essa vingança nunca aconteça, ela não pode ser a razão para viver? Naquele instante, Belle percebeu que talvez todos apenas estejam tentando sobreviver à própria dor, assim como ela. Ela se pergunta se a vingança é mesmo o que dá sentido à vida da filha, e se deveria impedi-la. Mesmo com maquiagem, os sinais de exaustão no rosto de Rita são visíveis. A imagem da filha carregando esse peso emocional continua presa na mente da mãe. Na capital, Herren, 2 rapazes chegam a um endereço específico, Rua Coquenroe, número 9. Enquanto observam ao redor, percebem que está tudo vazio. Um deles se pergunta se a pessoa que esperavam ainda não chegou à capital. Pode ser,
mas também existe a chance de ela ter sido capturada, ou até ter mudado de lado. Mesmo assim, o mais ingênuo dos dois parece não considerar essa possibilidade. Sem querer perder tempo, Ian propõe continuar com o treinamento pedido pessoalmente pelo Marquês Victor. O outro fica sem saber o que dizer. Enquanto pensam no que fazer a seguir, Cern sugere que retomem a investigação anterior. Ian pergunta: mas onde? Na capital ou de volta ao Ducado de Mirabel, que deixaram para trás? O parceiro hesita, pensando bem. Talvez não precisem voltar. Afinal, a capital também deve ter famílias aliadas ao príncipe, assim como a Casa Mirabel. Ian então solta a pergunta que o deixa sem resposta. Certo. E qual seria essa casa aliada? Cern disse várias vezes que sabia disso, mas ele claramente não se lembra. Ian pergunta se ele realmente não consegue lembrar. Cern até recebeu um convite e finalmente se lembra da família Grey. Cern sai correndo para fugir de ter que responder mais perguntas. Enquanto pensava, Ian comentou que teria se tornado hostil com o príncipe herdeiro. Então, já imaginava que se cruzariam novamente. E no dia em que foi arrastado para o campo de batalha, jurou que sobreviveria e se vingaria do Conde Grey, aquele que apagou alguém querido para ele deste mundo. Ele vai garantir que sua vingança seja realizada pela Isabel. Pela manhã, na mansão, as empregadas se reuniram cedo. Belle teria tido um sonho ontem à noite com sua filha. No dia em que morreu, ela disse para ela ficar escondida até que alguém a encontrasse. Uma menina de 10 anos que teve que esperar infinitamente a volta de sua mãe deve ter passado inúmeros dias e noites prendendo a respiração, só para finalmente perceber que sua mãe nunca mais voltaria. Quanto tempo ela teve que esperar? E sua mãe não podia voltar agora e sentia muito por não ter cumprido sua promessa. Então, estava implorando para que ela saísse agora, e não importava o quanto gritasse até sua voz falhar. Ela foi trazida de volta no momento em que morreu, e não consegue imaginar como Rita sobreviveu esses 10 anos. A empregada-chefe apareceu, pedindo para as meninas terem foco. Hoje teria uma visita especial, então o jantar formal seria realizado conforme programado para esta noite. Belle estava com a cabeça formigando e não sabia se era o veneno. Só conseguia esperar que os analgésicos fizessem efeito. Marcia perguntou quanto tempo de hospedagem nobre ela teria. Belle respondeu que não muito, mas foi interrompida. Marcia perguntou se ela já fez isso antes, então decidiu colocá-la como responsável pela hospedagem de hoje. Ela poderá obter os detalhes com a Ellie, então foi dispensada. Sua colega logo apareceu, chamando-a e entregando o uniforme. Pediu para ela se trocar para poder receber os convidados. Ellie estava desesperada, pois não sabia o que deveria ser feito. Belle perguntou o que estava acontecendo. Ellie explicou que a pessoa que normalmente lida com a recepção dos hóspedes, Lily, caiu da escada do segundo andar ontem. Infelizmente, ela bateu a cabeça e está inconsciente, e fica apenas cochichando algumas palavras aleatórias, como fantasmas. Agora, elas não podem perder tempo e precisam agir rápido. Belle não podia nem dizer que estava com a cabeça doendo. Ellie a puxou e pediu desculpas, pois estava com um pouco de pressa. Belle ficou confusa com seu comportamento, pois elas ainda teriam tempo. Ellie respondeu que elas não têm tempo, porque os convidados chegam antes do esperado. Na sala principal, uma serva estava servindo Ian com um chá quente. Belle já ouviu falar deles quando estava servindo a Condessa Diana antes. A família Victor Marqueses tem um jovem herdeiro chamado Cern, e o próximo é o Conde de Lepellus, um jovem chamado Ian. Todos pensaram que o terceiro príncipe e seus apoiadores, Lepellus e Victor, estavam acabados, mas, de alguma forma, o terceiro príncipe agora ressurgiu e está se opondo ao príncipe herdeiro. Belle se perguntava: por que eles estão na propriedade cinza? Este é um território inimigo para eles. Mas ainda assim, eles lhe pareciam familiares. Ela achava isso muito estranho, pois normalmente é muito boa com rostos. Cabelos verdes macios e olhos castanhos claros. Ele é definitivamente familiar, mas ela não consegue se lembrar. De repente, Belle percebeu algo. Ian olhou em sua direção com um olhar assustado. Nervosa, Belle desviou o olhar e continuou seu caminho. Estava se perguntando se ele estava a observando. Ian bateu sua xícara no prato e comentou que o chá estava um pouco quente para seu gosto, e perguntou se poderia trazer um copo de água em vez disso.
Essa é uma rejeição fria e clara. Ele está basicamente dizendo que o chá tem um gosto ruim. Cern, confuso, disse que ele poderia simplesmente esperar um pouco para esfriar, mas Ian mandou o garoto ficar quieto, sorriu e pediu apenas um copo de água. Belle estava nervosa e precisava manter a calma. Ela se aproximou com a água e o serviu. Quando se afastou um pouco, Ian olhou em sua direção e então derrubou a xícara de água. Belle, encarando aquela xícara, rapidamente a segurou com precisão, deixando todos surpresos. Ian deu um leve sorriso, como se já esperasse aquilo. Belle não estava entendendo nada, pois seu corpo reagiu sozinho. Ela não se deu conta de que ele estava apenas a testando. Ela precisava manter a calma e não queria que ele visse que estava tremendo. Cern estava impressionado com sua velocidade e Ian agradeceu por isso e comentou que terá certeza de recomendá-la à condessa e perguntou seu nome. Belle se apresentou e estava desconfiada com algo. Ian novamente agradeceu, chamando-a pelo seu nome. Belle tinha certeza de que esse homem conhecia o dono original deste corpo. Qual será a relação entre eles? Ian comentou que pedirá um favor à condessa. Ele gostaria de designar esta empregada como sua assistente formal para o banquete. Belle estava muito preocupada por não saber se ele seria um aliado ou um inimigo. Se for um aliado, ele irá questionar por que ela está aqui e não está fazendo a sua tarefa atribuída. Mas, se for um inimigo, aproveitará a chance para matá-la ou capturá-la para torturá-la. De qualquer forma, este seria o pior cenário para Belle. Ela nem teve uma conversa de verdade com Rita ainda, e não fez nada por ela ainda, e não pretende desistir tão cedo assim. Ele deixou o copo derrubar de propósito para provocar sua reação. Isso significa que ele tinha certeza apenas pelo seu rosto. Provavelmente só a conhecia pelo nome ou pelo retrato. Então, ele não deve se lembrar disso. Nesse caso, ela pode enganá-lo. Cern queria entender por que Ian agiu daquela forma antes. Isso teria sido muito diferente dele. Ian pediu para ele fazer silêncio, pois poderia ter alguém os observando. Cern comentou que já devem ter ido. Ian se aproximou de uma janela e cochichou que, mesmo que ele tenha sido convidado, este é um território inimigo. Então, ele deveria falar baixo. Queria saber se ele se lembrava da cor do cabelo e dos olhos da empregada que segurou o copo, e Cern respondeu: olhos verdes e cabelo castanho avermelhado. Perguntou se isso lembrava alguém. Cern se deu conta de que poderia ser a Aileen nova. Mas nem toda pessoa com cabelo castanho avermelhado e olhos verdes é ela. Cern perguntou se ele acha que é ela, e Ian ficou incomodado e perguntou com base em que ele acha isso. Cern queria saber se é outro quiz e perguntou por que ele está fazendo essa cara. Apesar de ser jovem, Cern ainda tem 19 anos e precisa começar a perceber as coisas por si mesmo. Cern perguntou se teria algo a ver com o nome dela. Ian confirma. Nomes usados em identidades falsas frequentemente vêm de parentes distantes para parecerem mais reais, e Arlie é o nome de solteira de sua mãe. A identidade foi construída com um propósito específico: infiltrar-se como nobre. No entanto, a pessoa que eles viram hoje se apresentava como criada, e não como nobre. Isso torna toda a situação ainda mais suspeita. Ian então sugeriu que eles a observassem um pouco mais no banquete formal. Se ela matou a Aileen nova e está a imitando, ela vai se aproximar deles de propósito. Ainda assim, é difícil ter certeza sem ter conhecido a verdadeira. Cern perguntou, bem baixo, se deveriam se preparar para cometerem algo pior. Ian percebe o quão jovem ele ainda é e comenta que, sinceramente, não quer que chegue a esse ponto. Pela noite, na mansão, todos estavam prontos para receber os nobres para o banquete. Belle teria feito uma maquiagem mais pesada para a ocasião e coordenou sua história com a Ellie, que felizmente é moradora da capital, então supostamente ela nunca andou de trem, muito menos foi para o sul. No pior cenário, ela se preparou para usar isto, mas espera não ter que usá-lo. E finalmente anunciaram a chegada do conde Ian Lepellus e Sir Cern Victor.
Um nobre levantou sua taça, agradecendo imensamente a todos eles por participarem pessoalmente deste banquete. Fizeram o máximo para garantir que não faltasse nada, então eles deveriam comer e beber à vontade. Na mesa, todos estavam conversando e fofocando. Um barão estava falando alto e reclamando dos mendigos sujos que cometem crimes na rua, sugerindo com arrogância que deveriam ser jogados em um campo para limpar a cidade. O conde Ian, incomodado, pede educadamente para que ele abaixe a voz. O barão debocha, dizendo que o conde parece sensível demais e que os jovens deveriam se importar mais com os problemas sociais. Enquanto isso, Belle observava em silêncio, aliviada por não estar sendo notada. O conde então decide fazer um brinde, elogiando ironicamente o nobre coração do barão, que estaria tão preocupado com a sociedade. No momento do brinde, o vinho acaba respingando direto no rosto do barão. Ele grita de dor, e o conde, com o olhar calmo, apenas diz que cometeu um erro. Se virou e perguntou se ela vai ajudá-lo de novo como da última vez. Ian disse que iria chamar a assistente do barão, pois sua empregada pessoal precisava cuidar dele. Belle pensou que ele teria feito isso de propósito. Assim que a empregada chegou, Ian disse que o barão precisava descansar. Ele estava irritado, pois seus olhos estavam ardendo. Então, a empregada disse que o guiaria para uma sala vazia. Enquanto saíam, ela pediu para que ele tivesse calma. De volta à sala, Ian pediu para sua empregada trazer um pouco de água, pois havia bebido muito e estava com sede. Belle queria se retirar, assim como o barão, mas não podia. Então, precisava manter a calma. Ela serviu o copo de água, e nesse momento, Ian se aproximou e comentou que dava para perceber o quanto ela estava se tremendo, pedindo para que ela mantivesse a calma. Belle pensava que ele estava a testando novamente. Seu coração estava batendo muito forte, e ele percebeu. Ian perguntou se ela não era empregada há muito tempo, pois parecia estar muito nervosa. Belle confirmou e explicou que aquela era sua primeira vez servindo nobres, mas que já era empregada doméstica há bastante tempo e pediu desculpas por qualquer erro. Ellie se aproximou para tentar ajudar sua colega e descontrair o ambiente. Ian sorriu e comentou que talvez fosse por isso que suas mãos estavam tão suadas. Acrescentou que não queria ofender sua experiência e agradeceu pela água. Belle estava suando muito e não sabia o que deveria fazer. De qualquer forma, ela não queria usar sua arma. Margarita se aproximou do conde e perguntou se ele realmente queria seguir com aquilo, sugerindo que fossem para outro lugar. O conde sorriu e comentou que, se era isso que ela queria, então assim fariam. Belle estava muito desconfortável e não queria ver aquilo. Logo em seguida, Margarita anunciou aos convidados que o jantar havia terminado e que todos deveriam se dirigir ao salão de jogos. Foi revelado que o vinho servido era um presente do próprio príncipe herdeiro. Sir Ian Lepellus se aproximou da condessa pedindo permissão para visitar pessoalmente a adega. Disse com elegância que havia trazido um vinho raríssimo, de uma vinícola muito prestigiada, despertando a curiosidade e os cochichos discretos dos convidados. Belle queria aproveitar essa oportunidade para sair, mas Ian a chamou e disse que ela deveria segui-lo. Enquanto desciam as escadas, Belle sentia um peso que não esperava. No fundo, ser chamada para aquele lugar isolado significava que deveria estar pronta para o pior. Ela não sabia o quanto seu corpo ainda conseguiria cooperar. Se virou, assustada, e Ian perguntou se ela estava tão assustada assim, a ponto de nem perceber que tinha passado por ele. Ele havia bloqueado sua rota de fuga. Estava sozinha, trancada com alguém mais forte. Belle começou a se desesperar, pensando em sua filha. Seu corpo tremia muito e não respondia direito. Uma voz começou a sussurrar, mandando ela levantar o braço, esticá-lo e puxar com toda a sua força. Uma luz finalmente apareceu. Belle olhou em sua direção, e Ian abriu a porta para ela. Ela não fazia ideia de que memória foi essa, e nem reconhecia aquela voz. Ela ainda não consegue lembrar. Mas uma coisa é clara, não é deste rapaz que ela tem que ter medo. Ian perguntou se ela tinha medo de espaços fechados. Entregou-lhe um pano para limpar seu suor, e Belle agradeceu. Ian a chamou de Senhorita Belle, e ela respondeu chamando-o de Conde Ian. Ele então pediu que, por favor, ela o chamasse apenas de Senhor Ian, pois gostaria de lhe fazer uma pergunta diretamente.
Ele perguntou se ela tinha certeza de que era a Aileen nova, questionando se estava enganado. Belle não sabia o que fazer e duvidava que ele acreditaria nela, mesmo que negasse. Ian comentou sobre a identidade falsa que ela estava usando como Belle Arle, o que já era prova suficiente. Então, provavelmente, essa pessoa deveria ser o aliado que criou a identidade falsificada. Já que ele conhecia essa identidade, Belle não tinha escolha a não ser cautelosa. No momento em que usou essa identidade, esse resultado se tornou inevitável. Belle respondeu que, para ser honesta, havia perdido sua memória e não sabia exatamente o que dizer. Explicou que, literalmente, acordou sem nenhuma lembrança. Ela sabia que, se ele fosse um inimigo, já teria a matado quando ela não conseguia respirar antes. Pode ser difícil de acreditar, mas ela tinha certeza de que era a Aileen. Estava aliviada por ele não ser um inimigo e por não precisar usar sua arma. Ian olhou para ela e respondeu que conseguia entender, até que, de repente, avançou nela com uma faca. Belle rapidamente se defende e se afasta, mandando ele não chegar perto. Então gritou perguntando se era um inimigo e ordenou que ele respondesse. Ian jogou sua faca no chão e respondeu que não estava tentando machucá-la. Ele estava testando e nem teria tirado a faca da bainha. A julgar pelos seus movimentos, ela com certeza é a Aileen nova e teria sido treinada diretamente pela mãe de Ian. Ele só queria confirmar e se desculpou por tê-la ameaçado dessa forma. Ian se reverenciou e se desculpou sinceramente com ela. Nunca, em toda a sua vida, um nobre se desculpou tão educadamente. Baixar a cabeça sempre foi seu trabalho como empregada doméstica. Belle encarou aquela faca no chão e agradeceu pelas suas desculpas. Ian comentou que realmente parece que ela perdeu a memória e confirmou que é um aliado, mas ela lembrou que não tem que confiar nas palavras de um inimigo tão facilmente. Além disso, usar uma identidade falsa como esta era uma atitude perigosa, mas Ian disse que encontrariam outro momento para discutir sobre os detalhes. Ian chamou pela sua colega Aileen nova, o que a deixou surpresa. Seu sorriso parece tão familiar. Ela se perguntava se conheceu essa pessoa em sua vida passada. Se sim, então por que ela não conseguia se lembrar? De noite, enquanto todos já estavam na cama, Belle teve um pesadelo. Nele, ela parecia ajoelhada no chão, tremendo diante de um homem que falava com uma voz calma, mas carregada de ameaças. Ele a questionava, mas ela não conseguia responder. Sua aproximação era perturbadora e suas palavras causavam calafrios. Belle acordou assustada e ofegante. O sonho parecia real, como se fosse uma lembrança, mas ela não se lembrava de ter passado por nada parecido. Talvez, ao despertar nesse corpo, tivesse perdido parte das memórias da verdadeira Isabel. Pela manhã, na mansão, Belle abriu a porta e se apresentou como a empregada designada, mas foi interrompida por Ian, que, ao abrir as cortinas, já a reconheceu e disse: "Você chegou, Aileen." Ele pediu para ela não se preocupar, pois tanto ele quanto Cern ficariam fora de seu caminho. Belle apreciou aquele gesto, mas o resto do seu tempo lá foi tenso e desconfortável, e não pediram para ela fazer nada. Belle pediu para lavar a louça, mas Ian respondeu que ela já fez o bastante e agora era hora de descansar. Perguntou se poderia servir um chá para Cern, mas ele negou e disse que poderia se servir. Mais tarde, eles ofereceram biscoitos como um gesto de gentileza. Agora, ela entende que eles estão tentando impedi-la de fazer qualquer coisa e ainda não confiam nela. Ian pediu desculpas a Aileen, dizendo que aquilo devia estar sendo entediante para ela e que deveria ter pensado nisso antes. Ele então se ofereceu para arrumar algo para ela ler e comentou que nada faz o tempo passar melhor do que um bom livro de história. Belle perguntou se seria a história do continente e agradeceu ao Sr. Ian. Belle percebeu que só a capa do livro estava em escrita Imperial Marguerite, enquanto o conteúdo interno estava inteiramente em língua estrangeira. Mesmo assim, decidiu que leria devagar. Ian sorriu para ela e saiu. Belle pensou que eles realmente não parariam de testá-la. Ian avisou que, a partir do dia seguinte, Belle não precisaria aparecer por alguns dias, pois ele estaria fora por um tempo.
Bel entendeu a situação, mas não pôde deixar de se perguntar se depois de todos aqueles testes, eles estavam agora tentando ver se ela fugiria. Por fim, desejou a Ian uma boa viagem. Ele agradeceu e espera que ela aproveite bem seu tempo enquanto estiver fora. Bel voltou à mansão e foi recebida calorosamente pelas colegas. Uma delas comentou que lidar com nobres devia ser exaustivo, pois este era o trabalho de Lily. Bel respondeu com tranquilidade que não foi nada demais, mas estava mentalmente cansada. Ellie, confusa, questionou por que Lily havia saído tão de repente, dizendo que ela não era do tipo irresponsável. Hannah, então, revelou, animada, que Lily fugiu porque ficou com medo de um fantasma. Bel achou a ideia de um fantasma infantil, mas Ellie repreendeu Hannah, alertando que espalhar essas histórias poderia resultar em uma bronca de marcha. Hannah insistiu que não era mentira, pois ouviu Lily falar sobre o fantasma. Ellie tentou fazê-la parar, mas Hannah ficou irritada e saiu, dizendo que odiava Ellie. Bel, então, comentou sobre a história da criada mencionada antes, e Ellie confirmou, elogiando a memória dela. Ellie explicou que, após cair da escada, Lily ficou obcecada com fantasmas, mas Marcia as orientou a manter silêncio sobre o assunto. Bel sugeriu que talvez o boato sumisse sozinho, mas Ellie comentou que, na verdade, mais pessoas estavam pedindo demissão. O mais assustador não era apenas Lily ter visto um fantasma, mas sim o que ela disse: "O fantasma vai matar todos nós." Ellie não tinha visto com os próprios olhos, mas, segundo uma das empregadas que presenciou o ocorrido, a mulher parecia desesperadamente assustada. Ela repetia, em puro terror: "Vai nos matar." A partir desse ponto, a história começou a se tornar cada vez mais exagerada. As pessoas passaram a dizer que a mansão estava amaldiçoada e que todos deveriam sair imediatamente. O boato acabou se transformando em algo bastante desagradável quando chegou aos ouvidos da governanta-chefe, e a partir daquele momento era provável que as empregadas que deixassem de trabalhar na mansão espalhassem esses rumores também. Por isso, a governanta-chefe estava sendo tão rigorosa com a situação. Mas havia uma esperança. Assim que Olga retornasse, tudo seria resolvido. Bel ficou pensativa ao ouvir o nome Olga e perguntou qual era o nome completo. Ellie respondeu: "Star Olga." Assim que ouviu, Bel se lembrou dela. Já faz 10 anos e ela ainda trabalha aqui. Olga havia tirado Bel das favelas, onde ela vivia sozinha, e a ajudou muito, dando-lhe a oportunidade de se tornar uma empregada naquela mansão. Para Bel, Olga era uma salvadora, uma professora e uma velha amiga. Ela não queria cumprimentá-la nessas condições. Ellie então a alertou. Seria a primeira vez que Bel veria Olga em anos e precisava ter muito cuidado. Bel, confusa, perguntou por quê. Ellie respondeu séria: "Porque ela é a Olga e ela é realmente assustadora." As empregadas comentavam que Lily havia pedido demissão. Bel, ouvindo aquilo, sentiu uma pressão estranha e não conseguiu evitar lembrar de como Olga era antigamente. Tinha a língua afiada, dizia algumas coisas grosseiras, mas era uma pessoa gentil, querida e admirada por todos. Olga informou que precisava de alguém para assumir a limpeza do quarto da madame, tarefa que antes era de Lily. Sem voluntários, Bel se ofereceu. Olga, surpresa com a novata, conduziu-a até o quarto, mandando-a começar a tirar o pó. Bel se lembrou de quando ainda era criança. Olga havia perguntado seu nome e ela respondeu que era Isabel. Bel pensou no quanto Olga tinha mudado desde aquela época e ficou se perguntando o que poderia ter acontecido com ela nesses 10 anos, desde sua própria morte. Bel percebeu como o quarto tinha mudado. Antes, quando era a empregada pessoal da madame, limpava ali mais do que na própria casa. O papel de parede já devia ter sido trocado várias vezes, mas agora estava com as emendas soltas. A pintura do teto estava apagada e tinham colocado alguns móveis novos. Ela reconheceu a velha escrivaninha, a mesma que a Condessa Diana usava sempre.
A madame passava horas ali, escrevendo ou lendo romances e poesias. Também gostava de se disfarçar de plebeia para ir a encontros literários, o que fez muitos nobres a chamarem de excêntrica. Mas para Belle, sua senhora era apenas uma mulher simples e modesta, bem diferente dos outros nobres. Olga chamou sua atenção, mandando-a parar de ficar parada e tirar o tapete para espanarem. Belle atendeu à ordem. Ao puxar o pesado tapete, ela notou uma mancha longa, escura e vermelha, muito diferente do restante do tecido, mas antes que pudesse se aproximar para examinar melhor, Olga a repreendeu, avisando que não havia nada naquele quarto que ela devesse se meter, e perguntou se ela entendeu. Belle disse que tinha entendido, mas por dentro sentia que aquela mancha escondia algum segredo que Olga queria esconder. Ela sabia que precisava voltar para investigar, mas logo foi transferida para a cozinha, onde não dava para investigar secretamente. Era a hora do almoço na sala de descanso dos criados. Belle estava pensativa. Sabia que, quando o conde Ian Lepellus voltasse, teria que retornar ao quarto dele, então precisava aproveitar aquele momento para verificar algo antes. Foi então que Ellie se aproximou e perguntou se podia almoçar com ela. Belle achou curioso. Afinal, era raro ver Ellie comendo no horário certo. A criada explicou que, como a madame ofereceu um almoço especial, apenas as criadas designadas estavam ocupadas. As outras ficaram livres, o que garantiu a elas uma pausa de cerca de 2 horas. Ao ouvir isso, Belle entendeu que aquela era a oportunidade perfeita. O quarto da madame estava vazio, e tanto Olga quanto a chefe estavam distraídas comendo. Era agora ou nunca. Com cuidado para não levantar suspeitas, Belle se aproximou de Ellie e, em tom baixo, disse que não estava se sentindo bem e que, se saísse dali, poderia acabar chamando atenção. Pediu que Ellie limpasse por ela depois. Ellie aceitou na hora e ainda demonstrou preocupação, perguntando se estava tudo bem. Belle agradeceu e garantiu que só precisava de um descanso. Assim que saiu da sala, Belle apressou o passo. Tudo parecia mais longo, mais silencioso e mais vazio do que o normal. Não tinha luz nem barulho, e parecia que estava tudo vazio. Ao entrar no quarto, Belle foi imediatamente para os lençóis. Se fosse só uma mancha, já teriam trocado o colchão ou os lençóis. Mas não, impediram ela de voltar ali. Isso só podia significar que não era algo que se resolvesse trocando coisas. E, pior, também deixava claro que aquilo não aconteceu só uma vez. Era sangue, mais visível do que da última vez. E era sangue fresco. O peito de Belle apertou. Não podia ser. Aquilo parecia abuso. Será que o Conde Grey machucou Rita? Não fazia sentido. O conde que ela conhecia nunca fez nada assim. Nunca com a esposa, com as amantes, com ninguém. Por quê? Só de pensar que aquilo realmente era sangue, sua cabeça parecia que ia explodir. Precisava sair dali. Qualquer um podia aparecer a qualquer momento e não podia ficar parada. Belle estava prestes a correr, mas parou no mesmo instante ao ver a porta se abrir. A condessa Rita apareceu, com o olhar sério. Rita surgiu na porta, surpreendendo Belle, que ficou completamente paralisada. A condessa entrou no quarto comentando que havia voltado no meio do jantar porque não estava se sentindo bem e, para sua surpresa, encontrou uma visita no quarto. Sem se importar muito, ela se jogou no sofá, murmurando algo sobre seu charuto e o isqueiro, mas logo desistiu da ideia, pois a empregada nova não saberia onde ela guardava. Belle tentou se explicar e disse que sentia muito, e que no dia anterior, enquanto fazia a limpeza, havia deixado cair uma coisa naquele lugar e que havia voltado apenas para procurar. Rita queria saber o que ela tinha deixado cair. Belle respondeu, um pouco nervosa, que era um anel de turquesa e que ainda não o tinha encontrado. Rita perguntou se era mesmo um anel ou se, por acaso, ela não tinha deixado cair pílulas anticoncepcionais, veneno ou até cadáveres de animais. Belle ficou preocupada com as suspeitas, e Rita continuou, sugerindo que talvez o tal anel fosse um pagamento vindo de uma tal Ana Firos. Belle tentou manter a calma e disse que o anel era dela, e só precisava encontrá-lo. Rita murmurou que... entende? Belle percebeu que Rita provavelmente não estava acreditando nela, e poderia ser expulsa da mansão para sempre.
Ela se curvou e começou a implorar, pediu desculpas e prometeu que nunca mais entraria em nenhum lugar sem permissão e não a desagradaria novamente. Rita se surpreendeu com o desespero de Belle e ironizou o fato de ela estar se humilhando por alguém como ela, uma simples condessa. Belle implorou por perdão e Rita ficou quieta por um momento. Depois mandou que ela levantasse o rosto. Disse que via o desespero nos olhos dela, mas que chorar não adiantava nada. Por fim, afirmou que deixaria passar só por hoje e mandou que voltasse ao trabalho e se esforçasse. Belle reconhece que lágrimas são inúteis e que Rita já entendeu a dolorosa solidão de sua vida. Mesmo jovem, com apenas 20 anos, ela começou a definhar ainda criança, esperando por alguém que nunca voltou, porque Belle falhou em protegê-la. Apesar de sobreviver com a ajuda de remédios, Belle carrega marcas profundas: sangue nos lençóis, anticoncepcionais, cadáveres de animais, nomes de mulheres desconhecidas. Há tanto que ela ainda não entende e pede desculpa porque ainda é uma mãe que não sabe o suficiente. Pela manhã, na capital, no mercado movimentado, Cern, que nunca tinha saído do norte, estava encantado com tudo ao seu redor. Cheio de curiosidade, não parava de fazer perguntas para o conde Ian. Impaciente, Ian disse que Cern podia comprar e experimentar tudo o que quisesse para aprender, já que tinha um dinheiro de sobra e não precisava se preocupar. Cern ficou meio sem jeito com a generosidade de Ian, achando que comprar tudo era demais. Ian disse que tinha um dinheiro de sobra e que não precisava se preocupar, encorajando Cern a experimentar tudo. Cern perguntou o que Ian queria, mas ele respondeu que estava bem. Enquanto caminhava, Ian pensava que Cern ficaria ocupado por um tempo e que ele mesmo deveria aproveitar para terminar suas tarefas. Aproximando-se de um vendedor, pediu que embalasse os itens para ele. Quando questionado sobre a quantidade, respondeu que 28 unidades seriam suficientes e, ao pagar, deixou o troco para o vendedor, que comentou sobre sua generosidade. O vendedor compartilhou uma dica sobre como fazer compotas de frutas e mencionou que a atual condessa Grey estava agindo de maneira muito suspeita. Ian recebeu a mensagem: "Por favor, investigue o que ela está tramando." Ele agradeceu e garantiu que tentaria seguir a dica. Após entregar a carta para a Sombra, a informação chegaria em breve à sua mãe e ao terceiro príncipe. Mais cedo, no correio, ele havia enviado uma carta falsa, fingindo ser um filho preocupado com a mãe, pois as instituições públicas estavam sob censura do príncipe herdeiro. Pensava que, se Ailyn Nova realmente tivesse trauma com espaços confinados e homens desde o início, sua mãe provavelmente a teria excluído das missões de espionagem. Aquilo não parecia um medo recente, e se ela havia perdido a memória, por que ainda lembrava do trauma? O comportamento e a identidade dela batiam, mas Ian ainda tinha suas dúvidas. No papel do vendedor estava escrito que Ailyn Nova precisava ser vigiada de perto, e Ian precisa descobrir toda a verdade. Belle acorda no meio da noite, sentindo que precisa agir. Enquanto andava pelo corredor, acabou caindo no chão e só conseguia pensar no quanto aquilo era desesperador. Mal conseguia se manter de pé, como iria proteger a própria filha? Ela sentia que enlouqueceria se não impedisse que novas manchas de sangue se formassem. Belle percebeu que Rita sempre usava mangas compridas para esconder os pulsos, que talvez tivessem marcas de amarras. Na mansão, quem além do conde poderia tê-la prendido? A única outra possibilidade era que ela mesma tivesse se amarrado. Estranho, mas talvez o conde tivesse algum fetiche esquisito. Quando Belle chegou ao corredor dos fundos, lembrou que, seguindo uma trilha escondida atrás do jardim, havia um campo secreto de narcisos, quase desconhecido até pelo próprio conde. Se ela colhesse algumas flores e fizesse um buquê, Rita ficaria feliz, com aquele brilho nos olhos que ela tanto amava. Agora, Belle não sabia exatamente como salvar Rita, mas estava decidida a tentar. Pediu que ela esperasse um pouco mais e esperava que aquelas flores lhe dessem forças. Belle deixou as flores do lado de fora da porta de Rita e desejava que ela dormisse bem, e prometia trazer uma vela da próxima vez, até que, de repente, uma voz desconhecida a chamou. Belle se perguntava quem poderia ser aquela hora. Seria alguém como a tal Anna Firus, que atormenta Rita, trazendo cadáveres de animais ou anticoncepcionais? No desespero,
Belle se virou e segurou o rosto da moça. As mãos nuas e a empregada apenas dando um passeio não era, de forma alguma, o que esperava. Belle pediu desculpas por atacá-la, e a empregada perguntou o que ela estava fazendo ali. Belle ficou tão assustada que pensou que fosse um fantasma. A moça ironizou, dizendo que, nesse nível, provavelmente ela daria uma surra em um fantasma de verdade. Perguntou se ela era a novata e, ao ouvir dizer que ela estava doente, questionou o que estava fazendo ali. Belle explicou que a Ellie assumiu seu trabalho extra naquele dia porque ela estava doente. A empregada percebe que Belle só saiu para tomar um ar e mandou que voltasse para dentro, dizendo que só estava ali por causa de um colar perdido. Belle se ofereceu para ajudar, mas a empregada recusou, lembrando que ela ainda estava com febre e precisava descansar, por ela e pela Ellie. Belle percebe que não havia fantasma algum, apenas uma empregada gentil. Tudo parecia calmo, como se a paz fosse durar, mas no dia seguinte, aquela empregada desapareceu. A colega de quarto da empregada desaparecida passou o dia inteiro pelos corredores, chorando. Por causa disso, o boato do fantasma do segundo andar, que já estava se acalmando, voltou a circular. Diziam que ela saiu para procurar algo e nunca mais voltou. Sozinha, tarde da noite, a última vez que Belle a viu, ela teria dito que pessoas doentes deveriam descansar. Belle sabia que havia um fantasma no segundo andar e se culpou por tê-la deixado lá. As empregadas começaram a desaparecer e Belle se perguntava: o que, afinal, está acontecendo no segundo andar? Aquele era um lugar onde os criados só iam quando chamados para limpar. Ninguém passava por lá sem motivo. Era onde moravam o conde e a condessa. E também o quarto de Rita ficava ali. E se essa confusão toda tiver algo relacionado à situação da Rita? A falta de informações incomodava Belle. Então, decidiu que ficaria um tempo vigiando discretamente à frente do quarto e observando. 2 semanas se passaram desde aquele incidente. Ian observa Belle, que está exausta. Ele começa a chamá-la sem resposta, até que Belle acaba caindo, mas ele a segura. Rapidamente Belle se levanta, envergonhada. Ian comenta que usou o lenço porque achou que seria desconfortável tocá-la diretamente. Belle se desculpa, e Ian percebe o seu cansaço, causado pelas noites mal dormidas, enquanto ele esteve ausente. Ian pede a Cern que traga o bule de chá, e Cern, empolgado, se oferece para trazer mais petiscos e até dar uma volta. Mas Ian o interrompe, deixando claro que quer apenas o bule de chá. Cern demonstra seu desejo de liberdade, dizendo que quer correr e respirar ar puro. Enquanto isso, Ian serve chá para Belle. Quando ela se oferece para ajudar, Ian a interrompe, dizendo que ela não é uma empregada de verdade e não precisa fingir ser uma. Ela percebe que Ian ainda desconfia de sua identidade como nova e a observa o tempo todo. Com medo de ser descartada como um risco, Belle decide que precisa provar seu valor para sobreviver e continuar ao lado de Rita. Ela pergunta a Ian sobre os documentos que deveria ter trazido. Quando ele pergunta se ela se lembra, ela responde que sim e revela informações importantes. Sua missão como Aileen Nova, no Ducado de Mirabelle, o envolvimento de Ian e Cern com a facção do Terceiro Príncipe e a ligação com a família do Conde Grey. Ela mostra que entende o contexto político e oferece dados valiosos, como a planta da mansão, horários dos empregados, rotinas dos nobres e os acessos secretos. Ian admite que essas informações são úteis, mesmo que ele ainda duvide dela. No fim, propõe que, se ela não puder provar que é nova, que ao menos prove que merece continuar viva, e seja alguém tão valiosa quanto nova. Belle sabia que a passagem secreta perto do quarto de Rita não constava no mapa para proteger a jovem condessa. Apenas poucos servos e os donos da mansão conheciam essas rotas ocultas, e Belle, como criada pessoal, tinha acesso exclusivo. Apesar disso, sua missão era arriscada. Ao entregar um pingente a uma aliada, Belle demonstrava uma confiança crescente, pedindo que, em caso de perigo, buscasse ajuda com famílias influentes que lhe haviam ajudado antes. Mesmo assim, ela permanecia cautelosa, sabendo que o aliado queria descobrir a fraqueza do Conde Grey, o que poderia colocar Rita em risco. Por isso, Belle decidiu ficar atenta para garantir a segurança da condessa.
Todas as manhãs, bem cedo, Belle saía discretamente do armário do segundo andar, repetindo a rotina de se esconder ali novamente tarde da noite. Até então, nada de estranho havia acontecido, nenhum sinal de perigo ou presença suspeita. Já fazia mais de uma semana que ela não dormia direito, trabalhando durante o dia e vigiando à noite. Começava a se perguntar por quanto tempo ainda conseguiria aguentar, e se algo acontecesse justamente no dia em que resolvesse descansar. Foi então que Ellie a encontrou, chamando seu nome com urgência. Ellie comentou com preocupação que havia uma reunião geral marcada para aquela manhã, mas Belle ainda não tinha aparecido. Observou também que, ultimamente, Belle sempre desaparecia antes de ela acordar e questionou se a amiga estava conseguindo dormir o suficiente antes de sair tão cedo todos os dias. Belle se surpreendeu ao saber da reunião e perguntou o motivo, mas Ellie também não sabia. Ainda assim, pediu que ela descansasse depois, pois sua aparência estava péssima. Ellie disse que Belle preocupava os outros por se esforçar demais, mas Belle afirmou que estava bem. Marcia informou que o segundo andar estava interditado, pois diziam que alguém andava se escondendo lá para assustar os outros, alimentando rumores de fantasmas. Belle ficou chocada, pois sabia que ninguém havia feito isso enquanto ela se escondia ali. Como aquela área era exclusiva do conde e da condessa, nenhum servo ousaria brincar naquele espaço. Para ela, isso só podia significar que havia algo sendo escondido e que talvez Rita estivesse em perigo, e decidiu investigar. Durante a noite na mansão, Belle percebeu que havia realmente uma vigilância no local. Sabendo que o segundo andar estava bloqueado, ela concluiu que a única maneira de chegar lá seria pela janela. Ela sabia dos riscos. Se caísse, poderia morrer ou se machucar gravemente. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Confiava na própria força e equilíbrio. Avançou com cuidado, um passo de cada vez. Por pouco não caiu, mas conseguiu se segurar e entrou pela janela, ofegante. Ela quase morreu e sentiu o corpo tremer com o susto. Uma parte dela queria que nada daquilo fosse verdade. Se estivesse mesmo prestes a ver um velho abusando de uma garota indefesa, não sabia se conseguiria aguentar. Mas então se lembrou da filha que havia deixado para trás, ainda tão pequena e indefesa. Viver de novo não parecia exatamente um presente, era mais como uma cobrança do destino, uma chance forçada de consertar o que fez. Dessa vez, ela não fugiria. Faria o que fosse preciso para proteger Rita. Pela manhã, na mansão, Belle ajoelha-se diante da porta de Rita com um buquê de pingos de neve. Felizmente, nada havia acontecido no dia anterior. Belle planejava voltar naquela noite e desejou um bom dia à sua querida filha, até que a porta se abriu e Rita perguntou se era ela quem deixava as flores ali. Surpresa, Belle respondeu que sim. Rita acalmou Belle, explicando que restringiu o acesso ao segundo andar por segurança, mas revelou que gostava das flores que Belle deixava e agradeceu pelo presente. Rita segurou as flores e pediu para Belle continuar trazendo-as, do jeito que se sentisse à vontade, sem precisar esconder. Ela também comentou como os olhos de Belle eram de um verde claro, muito parecido com o dela, e disse que agora confiava a ela o cuidado do vaso. Belle, emocionada, concordou. Após fechar a porta, Rita olhou para as flores e prometeu à mãe que não havia esquecido e que cumpriria sua vingança. Os olhos daquela empregada chamaram a atenção de Rita. Havia algo neles que lhe parecia estranhamente familiar. Não era a cor, aquele verde profundo era diferente, nem o formato, que também não se parecia, mas havia algo ali que fazia seu coração apertar. Na mesma hora, ela pensou em sua mãe, tão bonita como uma flor no auge da primavera, sempre presente com a mesma calma e calor de um dia ensolarado. Era a lembrança mais valiosa que Rita tinha no mundo. Rita, ainda pequena, pede para a mãe continuar a história da princesa. Curiosa, quer saber o que aconteceu com ela. A mãe responde com um sorriso que a princesa derrotou o vilão e viveu feliz em paz. Rita chama pela sua mãe e percebe que ela, mesmo cansada do trabalho, sempre brinca com ela e se sente culpada por isso. Isabel a conforta com um beijo, dizendo para ela não se desculpar. Afinal, passar tempo com Rita é o momento mais feliz do seu dia, tanto que ela nem quer desperdiçá-lo dormindo. Rita olha para a empregada e fica incomodada. Mesmo sabendo que elas não se parecem, algo nela a faz lembrar da mãe.
Ela tenta entender essa sensação, mas não consegue evitar o estranho sentimento de familiaridade. Ellie ficou preocupada ao ver que Belle, mesmo doente, saiu e continuou trabalhando sem se cuidar. Acabou brigando com ela e Belle, sem ter o que dizer, só pediu desculpas. No fundo dava para ver que, por trás das broncas, Ellie só estava cuidando dela. Perto do fogo, Belle perguntou por que Ellie cuidava tanto dela. Ellie tentou disfarçar, dizendo que era só convivência, mas Belle percebeu que havia carinho de verdade ali, o mesmo tipo de cuidado que ela lembrava de Olga. Com o clima mais tranquilo, Ellie, um pouco envergonhada, pediu um favor. Queria sair para um jantar e perguntou se Belle poderia cobrir sua ausência caso alguém perguntasse por ela. Belle aceitou ajudar, e Ellie agradeceu a Belle com um abraço. Belle desejou que ela aproveitasse o encontro. A forma como falou pegou Ellie de surpresa, fazendo-a corar e ficar sem palavras, nervosa. Ellie tentou negar que o jantar fosse um encontro, dizendo que era só um compromisso. Belle apenas concordou, sabendo as intenções. Belle bateu na porta e ouviu Ian responder para que ela entrasse. Ao entrar, Ian se virou para ela e perguntou se ela também não tinha dormido bem na noite anterior. Belle negou, dizendo que havia descansado bem, o que surpreendeu Ian. Ela confirmou que realmente tinha dormido bem e perguntou sobre o casaco, se deveria lavá-lo. Ian, surpreso, perguntou para onde ela ia e explicou que não era para lavar, mas que ele havia trazido o casaco para que ela usasse, pois ela parecia estar com frio e cansada. Ele mencionou que o lado perto da janela estava ventoso, por isso sugeriu que ela se sentasse mais perto dele. Belle aceitou e sentou-se, embora por dentro se sentisse frustrada consigo mesma por estar mostrando um lado tão frágil justamente quando deveria provar que não era inútil. Ian percebe que Belle está cansada e oferece a ela um chá de gengibre quente. Belle olhou para a bebida com um leve desconforto, e Ian comenta que aquela foi a reação mais expressiva que já viu dela, explicando que adaptou a receita para ficar mais suave, usando menos gengibre, bastante mel e um pouco de açúcar. Uma receita que aprendeu com alguém importante. Belle reconhece o chá como sendo de sua própria receita e, surpresa, pergunta a Ian quem lhe ensinou. Ele responde que não pode revelar, mas que a pessoa foi alguém que o salvou. Confusa, Belle se pergunta se foi ela quem o salvou, embora não tenha nenhuma lembrança disso. De repente, uma memória vívida surgiu em sua mente. A voz clara de uma criança chamando pelo seu nome. Belle se lembra de que, tanto no dia em que conheceu Ian, quanto quando o viu na adega, sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Pensativa, percebe que ele se parece com um garoto de cabelos verdes que ela sente que já conheceu. Ian, preocupado, chama seu nome ao notar sua expressão distante. Belle reflete que, se chegaram a ser próximos o suficiente para compartilhar uma receita tão pessoal, algo está errado, porque ela não se lembra de nada disso. Conclui que suas memórias não estão intactas e que há algo claramente errado nas memórias de sua vida passada. Durante uma tempestade repentina, Belle percebe falhas em sua memória e teme ter esquecido algo muito importante. Ela se pergunta o que mais pode ter esquecido. Enquanto isso, os empregados trabalham com urgência para conter a água, discutindo entre si sobre quais seriam as prioridades. Belle, no entanto, permanece preocupada e com medo de ter esquecido algo essencial. Como estava chovendo, ela sabia que precisaria tomar mais cuidado na hora de pular o muro. De repente, alguém grita muito alto. Belle olha pela janela, tentando ver de onde vêm os gritos. Desesperado, um dos empregados diz que viu o corpo de uma pessoa. Após a comoção, todos se reúnem para verificar e encontram algo escondido sob os arbustos. Parecia ser uma empregada. Todos se perguntavam quem ela seria, enquanto Belle, tentando entender a situação, pede que esperem um momento. Nesse instante, uma empregada corre em direção ao grupo, gritando e pedindo uma pá. Porém, mandaram que ela parasse e perguntaram quem ela era. A mulher, ao se aproximar, parece ter reconhecido um colar. Era o colar de Rowan. Depois desse acontecimento, a mansão mergulhou em completo caos. A polícia chegou, recuperou o corpo e começou a revirar a mansão, levando a empregada principal, sua colega de quarto.
Jam e mais algumas empregadas para o interrogatório. Olga então ordena que todas as criadas retornem cedo para seus quartos e descansem. Ellie, abalada, pergunta se era mesmo Rowan e Belle confirma. Ellie fica muito triste e questiona como aquilo pôde acontecer. Rowan era tão gentil, nunca deixava ninguém chateado. Por que alguém assim teria que morrer? Ela foi encontrada debaixo da terra, perto do cantil de flores da mansão. A chuva repentina havia levado embora o solo, expondo o corpo. Se não tivesse chovido, ela provavelmente não teria sido encontrada por muito tempo. Isso levanta uma suspeita. Em vez de um assassinato premeditado, parece mais um ato súbito, um assassino impulsivo, ou talvez um acidente seguido de um sepultamento às pressas. Havia um ferimento profundo no lado esquerdo da cabeça dela, sugerindo que poderia ter caído de uma certa altura e batido com força. Não foi suicídio. Um cadáver não pode se enterrar. Além disso, alguém que planeja morrer não estaria tão desesperado para encontrar seu colar. Lily então comenta que viu um fantasma no segundo andar e caiu da escada em choque. E se Rowan tivesse recuado em direção à janela por medo? Se Belle estiver certa, o local onde ela imagina é justamente sobre a janela do corredor em frente ao quarto de Rita. Isso significa que algo novo pode ter acontecido no segundo andar. Ela se pergunta, por que Rowan ficou tão assustada? Com certeza, ela se deparou com alguma criatura. Pode ter tropeçado, quebrado algo e caído. Esteja seu palpite certo ou não, essa é a chance perfeita de verificar o quarto de Rita. Mesmo sabendo que é perigoso, ela precisa ir. Depois de se equilibrar por um tempo, Belle finalmente chega até a janela encharcada. Estava um pouco escorregadio, mas a partir dali seria mais fácil. O som da porta abrindo e dos passos seria abafado pela chuva. Ela só precisava abrir aquela porta. Porém, por algum motivo, Belle fica hesitante e permanece parada. Ela veio preparada, chegou até ali, mas agora está com medo. Sua própria consciência começa a perturbá-la, perguntando se ela está planejando fugir e deixar Rita para trás. De novo, então, em uma decisão rápida, Belle abre as portas. Ao olhar para frente, se depara com uma cena chocante. Rita estava acorrentada.